imagem da congregação, ele solta uma circular. Agora, milionários como Samuel Trevisan foi chamado de apóstata. Apóstata é como se fosse vamos supor, um crítico, como se fosse um anticristo. O Samuel Trevisan, ele foi chamado de apóstata, foi passado uma circular para mais de 20 mil igrejas em 2011. Em 2022, ele foi chamado de Samuelzinho por ser milionário. Ele pescava nos finais de semana com o Cláudio Marçola no Amazonas, de jatinho, indo de São Paulo ao Amazonas para pescar. Foi feito um acordo para que ele retornasse à congregação cristã no Brasil, e ele foi chamado de Samuelzinho no púlpito, falou em línguas, profetizou, contou testemunho, e estava tendo uma negociação para ele voltar até para o ministério. Então, quer dizer, Samuel Trevisan pode receber liberdade com pompas. Agora, essa irmãzinha que tomou tapa, ela tem que ficar num casamento com um canalha, com um vagabundo, e o ancião ainda diz para ela, conta nada para ninguém. É isso aí é a CCB. A CCB é esse lixo. Um ancião que recentemente eu fiz aqui, coloquei um vídeo dele, o ancião, casamento falido, a mulher veio a público contando uma série de coisas que o cara estava fazendo, negligências que o ancião estava fazendo, maltratava ela, agredia psicologicamente ela, humilhava ela. Aí divorciou porque ele levantou uma calúnia dela. Ele levantou uma calúnia, ele não teve nada que comprovasse, levantou a calúnia. Os anciães foram lá e pediam para ele já entrar com o divórcio. Como o divórcio estava demorando a sair naquela época, demorava muito. Como o divórcio estava demorando para sair, o que aconteceu? Esse ancião, ele iria perder o ministério de ancião. Por quê? Porque ele não podia atender. No processo de divórcio, ele não podia atender. O que os anciães fizeram? Esse ancião começou com uma conversinha com uma outra irmã, e estando ainda casado, no processo de divórcio, estando ainda casado, ele começou com uma conversinha, foram para a Bolívia, e lá na Bolívia contraíram um casamento. E voltaram para cá, e o ancião ficou com 2 casamentos nas costas. Ele pode. E não perde a liberdade. Ele pode, né? E Deus recolheu esse ancião com toda a liberdade e ainda fizeram o funeral. Que coisa maravilhosa, né? Na minha época não se fazia funeral, inclusive até para bebezinho, dependendo se porventura tivesse um resquício ali de que tivesse uma gestação ali com um certo ponto de interrogação, aquele bebezinho não recebia nem funeral. Entendeu? Então nós temos que... E tem tópico de ensinamento constando que não era nem para fazer funeral se o irmão morresse assassinado, que era primeiro para aguardar as investigações para saber o porquê que ele morreu assassinado. Mas vamos continuar. Vamos lá. Que o sistema está mudando, eu faço um convite de verdade, sem ironia. Chame todos esses irmãos do ministério que você diz que está mudando, toca fora esses anciães da igreja, esses criminosos, malditos, hipócritas. Do mesmo jeito que vocês fizeram com o irmão Ricardo, quando ele veio falar do evangelho aqui na internet. Aqui, ó. O Wander, ele colocou o Ricardo Pavanelli aqui, e a irmã, ela comentou aqui, Ricardo Pavanelli mesmo. Ricardo Pavanelli foi retirado do ministério simplesmente só porque ele fez um livro. E o Dário, de Presidente Prudente, tem um livro também e nunca foi retirado do ministério. Que interessante, né? Por isso que são hipócritas. Vamos lá. O pior cego é aquele que não quer ver. Bela, o seu caso não é isolado. Aqui embaixo nos comentários você vai ver que tem gente que já viu casos como o seu. Tem muita gente que acredita em você e está te apoiando. Denuncie, não volte atrás, se apegue em Deus e não na religião e conte com a gente. É isso aí. Então, esse aqui é o primeiro vídeo, essa irmã, tá? É um vídeo, eu achei maravilhoso o vídeo dela. Parabéns à irmã, a lucidez, tá? Pelo comentário dela. E nada mais a acrescentar. Agora eu vou colocar aqui um segundo vídeo de uma outra irmã aqui, que eu achei muito competente o ponto que ela, né? O que ela colocou aqui aqui, ó, de observação. Aqui, ó. Essa irmã aqui também, ela é da CCB. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela para vocês.
deixa o like e compartilha o vídeo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, tá? Um grande abraço aqui ao Marcos, ao Ângelo, a Keren, o Buzz Lightyear, o Zeu PC, o João Batista, muito obrigado pela participação, Bruno, o Vander, quem mais aqui, ó? O Aguinaldo aqui, um grande abraço a todos vocês, é uma honra ter vocês aqui. É isso aí, o Buzz Lightyear também tá aqui, Dorival também, o pessoal chegando aí, ó, muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? É uma honra ter vocês aqui, muito obrigado mesmo. Deixa o like, compartilha o vídeo, o Fiore também já chegou aqui, muito obrigado também, Fiore, Bruno Vaz, é isso aí, tamo junto. Então vamos lá, vamos continuar aqui, essa irmãzinha aqui, ela também colocou uma opinião muito forte. Olha só a opinião dela. A Bela foi pedir ajuda e vocês falaram que isso não é motivo de separação. Legal. Muito legal da parte de vocês, porque assim, é porque ele é de Deus, né? Ele é da igreja. Ele jamais faria isso com a esposa dele. Porque assim, na congregação, eu tenho prioridade pra falar, tá? Porque eu também sou da congregação, de berço, tá bom? Então não me venha falar besteira aqui nos comentários, não, que você também vai levar. Falando que eu não tenho prioridade pra falar nada, porque eu não sou, porque eu sou. E eu conheço muito bem. E também sobre a liberdade, né? Que vocês falam que vocês tiram a liberdade, né? E não pode. Eu não sei como é que funciona isso. Eu sou da congregação desde quando eu nasci. Existe uma falácia na congregação. As pessoas, elas estão vindo com esse tipo de falácia, que eles dizem que, na verdade, não é o ministério que tira a sua liberdade. Não. É você que tira a sua própria liberdade com as suas atitudes. Isso é uma falácia, tá, gente? Isso é uma falácia. Eu vou explicar o porquê. Vamos supor que na congregação cristã no Brasil não tivesse doutrina. Não tivesse doutrina nenhuma. A pessoa chegasse ali, pudesse ir a mulher de calça, de batom, de cabelo curto, cabelo pintado. Vamos supor que não tivesse doutrina nenhuma. O homem também pudesse ir de bermuda, de barba, de cabelão. Não tivesse doutrina nenhuma. Quem ia tirar a liberdade de quem ali? Ninguém. Ninguém ia tirar a liberdade, sabe por quê? Porque não tem doutrina. Quando não se tem doutrina, ninguém tem o poder de tirar a liberdade de ninguém. Agora, quando se tem uma doutrina, alguém tem o poder de tirar a liberdade de alguém. E quem é o único que tem poder de tirar a liberdade da pessoa? O ancião. Quem foi que fez a doutrina? O ancião. Vocês entenderam? Isso aqui é raciocínio lógico. Se não tem doutrina, ninguém tira a liberdade de ninguém. Mas quando se tem uma doutrina, alguém tira a liberdade de alguém. E quem é? Quem são as únicas pessoas que podem tirar a liberdade na congregação? Que tem habilitação de tirar a liberdade? O ancião. Quem foi que fez a doutrina? Os tópicos de ensinamentos? As circulares? Os anciães. Então, isso é uma falácia. Vamos continuar aqui, vamos lá. Mas assim, eu nunca entendi esse negócio. De tirar a liberdade da irmandade que, sei lá, que tá e que, sabe, faz essas coisas assim. E que separa também perde a liberdade. Então, assim, gente, é ridículo da parte de vocês. Vocês, em vez de vocês acolherem e ajudar a pessoa, vocês machucam cada vez mais a alma dela fazendo isso. Aqui, ó. Em vez de vocês acolherem e ajudar as pessoas, vocês machucam cada vez a alma delas. Olha o que é essa irmã aqui, uma moça até jovem. Olha o que ela tá falando. E ela tá falando isso com base em experiência daquilo que ela vivenciou na congregação, viu? Vamos continuar aqui, vamos lá. E assim, eu sinto muito pela Bela. Sinto muito mesmo. E sinto muito por vários irmãos que passam isso dentro de casa da congregação, em outras religiões também, outras igrejas. É horrível. É horrível mesmo. Ainda mais quando o povo da congregação não ajuda a gente, né? É de dar nojo. Então, assim, se eu fosse amiga da Bela, não ia prestar. Mas não ia prestar. Porque eu ia pegar no braço dela e eu ia ir até a congregação, onde ela mora, e ia pedir pra vocês me falarem na minha cara o que vocês falaram pra ela. Bom, a irmãzinha, ela colocou o seguinte: se eu fosse amiga da Bela, eu iria até a congregação e iria... Enfim, o que ela tá colocando aqui é aquele sentimento de fazer alguma coisa, mas a grande maioria não faz. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Isso que aconteceu com a Bela, acontece milhares de casos, todos os dias, de pessoas crentes e não crentes, tá? Na congregação não deveria acontecer. Por que não deveria acontecer? Porque os casamentos são confirmados por Deus lá.
é Deus. Sabe, quando eu falo Deus, não é o Deus bíblico, tá? Porque não existe embasamento bíblico para se confirmar casamento, tá? Não tem. Quem foi que inventou isso foi o Ministério da Congregação Cristã no Brasil para controlar os fiéis. Então, na CCB não deveria acontecer isso, mas isso acontece. E acontece de quilo. Por quê? Porque o ancião, ele ensina que o homem que tem que controlar. O homem é o cabeça. Ele tem que controlar. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. A questão de ser cabeça não é o cara que controla. A questão de ser cabeça é o cara que tem mais amor do que os demais. É o que mais serve do que é servido. Quando se fala de cabeça, é exatamente isso. Assim como Cristo se entregou pela igreja, ame a tua esposa, se entregue por ela, entregue o seu corpo por ela. Isso é ser cabeça. Ser cabeça não é ser controlador, colocar numa jaula e fazer aquilo que você quer com a sua esposa e com os seus filhos. Isso não é ser cabeça. Ser cabeça é ser do jeito que Cristo foi. Ser o voluntário, ser o que lava os pés, ser o que se coloca à disposição, ser o primeiro a ter misericórdia, o primeiro a reconciliar, o primeiro a perdoar, o primeiro em tudo. Nas coisas boas, o cabeça tem que ser o primeiro em tudo. Não adianta nada você ser um santo por fora, bonito, com barbinha feita, cabelinho penteado, com instrumento nos braços, terno, gravata, se você não tem amor dentro de você e que você não pratique esse amor. Não adianta nada. Então, ser o cabeça é exatamente ser a referência dentro da sua casa em amor, misericórdia, piedade, reconciliação e assim por diante. Se a mulher não enxergar isso no homem, a mulher não tem por obrigação ser submissa a ele. Porque ela não está enxergando nele as marcas de Jesus Cristo. Tá certo? Vamos continuar aqui, vamos lá. Não ia prestar. Porque eu não tenho o costume de ficar com a boca calada, igual vocês ficam. Vocês sabem de muita coisa e da vez de vocês protegerem, vocês ficam acobertando. E ainda deixar a pessoa dentro da igreja, sabendo quem é a pessoa. Aqui, ó, mais uma irmã falando sobre acobertando e deixando dentro da igreja. Agora, uma coisa é o seguinte: é correto você isolar esse rapaz que agrediu? É correto? Não, não é correto. O correto é o ministério ele acolher essa irmã, acolher mesmo com o pai, mas eles tratarem com rigor esse rapaz, mas não deixar perder. Esse é o correto. Não deixar perder. Não, eu tô aqui para poder entender o que está acontecendo. Não, você precisa procurar um psicólogo. Vamos conversar com seus pais. O que está acontecendo para você agredir uma moça em defesa? E tentar entender o cenário, o todo. Entendeu? E não perder esse homem para que esse ser que está dentro dele, que machuca e que tortura mulheres, possa crescer e evoluir e ele possa virar mais uma estatística lá fora. Então, para que não ocorra isso, o ministério, o que eles têm que fazer? Acolher ela como pais, mas ter rigor com ele, porém, acolhendo também. Para que ele não se perca. Esse deveria ser o trabalho do ministério. Ah, mas é passar a mão na cabeça? Não, tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Porém, para que ele não se perca. Porque senão vai virar mais uma estatística. Você dá mais pancada, aí o mal que está dentro dele se duplica, aí você vai ver como é que fica. E aí pode acontecer até uma coisa contra a moça. Aconteceu recentemente o caso de uma moça que foi buscar a palavra. Aconteceu aqui, ó, até publiquei. A moça foi buscar a palavra e Deus não confirmou o casamento dela com o rapaz. E ela foi contar pro rapaz que Deus não confirmou o casamento dela. Sabe o que o rapaz fez? Com ira, com raiva? Ele foi lá e puxou um punhal e esfaqueou a irmã.
ceifou a vida dela. Mais uma estatística. É isso que a doutrina da congregação, em muitos casos, causa na vida das pessoas. Tá certo? Vamos lá.